Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Kate, eu faço doutorado na PUC do Rio de Janeiro, Brasil, e vou apresentar para vocês o trabalho Atividade de Produção de Trabalhos, conclusão de curso na modalidade da educação à distância, os principais desafios. Então, eu deixei logo como segunda tela as 3 perguntas que o seminário solicita que a gente desenhe para problematizar a apresentação. A primeira pergunta seria: quais seriam os desafios que mais interferem na produção dos trabalhos de conclusão de curso, o TCC? Segunda, como o orientador pode auxiliar os alunos a vencerem esses desafios? Terceira, como conciliar as demandas de tempo, no caso do estudante que também é profissional, com as exigências acadêmicas de ética e autoria, para realizar o TCC, é claro. O TCC, esse trabalho de conclusão de curso, é um trabalho final, um trabalho científico, e ele ilustra como se constitui a formação desse pesquisador iniciante. No caso do Brasil, nós temos cursos de especialização. O que é isso? São cursos de pós-graduação de mais ou menos 360 horas de duração, que pode levar de 1 ano a 2 anos para ser realizado, e são cursos após a graduação, mas não são mestrado nem doutorado, são o final desses cursos. No caso da Universidade Aberta do Brasil, que é o meu campo de investigação, existe a obrigatoriedade da realização de um TCC, um trabalho de conclusão de curso, para esse aluno que está concluindo. Sem essa realização, sem essa conclusão do trabalho e depois defesa presencial, lá no polo de educação à distância, ele não conclui o curso, ele precisa desse trabalho. Isso, os alunos contam com um orientador, um professor orientador. Esse professor orientador, ele vai trabalhar junto com o orientando nessa escrita supervisionada. O orientando vai produzindo, vai fazendo a escrita, vai entregando para o orientador, e o orientador vai tecendo feedbacks, dizendo se está bom, o que precisa ser melhorado, vai auxiliando esse orientando nessa escrita autoral. Então, o objetivo desse trabalho é verificar quais os principais desafios que esse aluno vivencia durante a orientação de TCC na modalidade da educação à distância. Numa pesquisa anterior, feita esse ano mesmo, que eu fiz com a minha orientadora, Melo Soio Campos, a minha orientadora, nós fizemos um levantamento da revisão de literatura em relação aos desafios para a produção do TCC. Aqui, nesse trabalho, nesse outro trabalho, nós fizemos um levantamento em cima de cada segmento. Então, graduação, faculdade, nós analisamos 10 trabalhos. Na pós-graduação, que é esse segmento que eu hoje estou dando maior ênfase, especialização, analisamos 8 trabalhos. E na pós-estricto sensu, que seria o mestrado e doutorado, analisamos 6 trabalhos. Então, aqui nós fizemos esse gráfico para elencar exatamente quais são esses desafios que trazem impacto ao aluno, ao orientando, na realização do TCC. Então, temos falta de esclarecimento sobre o que precisa ser mudado, pouca disponibilidade do orientador, demora no recebimento do feedback, isso traz muita angústia, dificuldade no relacionamento com o orientador, distanciamento que pode levar à evasão do curso, esse distanciamento está ligado a essa dificuldade de relacionamento com o orientador, rigor e redação científica não são apresentados nas disciplinas anteriores, excesso de informalidade na orientação, frustração quanto à contribuição oferecida pelo orientador, o aluno precisava ou tinha uma expectativa de melhor contribuição da parte do orientador. Autonomia não é abandono, ou seja, há uma queixa também de que alguns orientadores, por conta do fator autonomia, entendem erroneamente o que significa autonomia discente do aluno e o deixam sozinho, abandonado para fazer essa autoria sem supervisão, na maior parte do momento. E falta também motivação pessoal para iniciar esse projeto. Além disso, ainda tem esse último aqui, que é preparo prévio para defesa ou apresentação presencial. Então, os alunos também se queixam do orientador não contribuir com esse momento que é bastante tenso para a maior parte de nós, inclusive, né?
que é a apresentação, a defesa do trabalho final. Então, a metodologia que é utilizada foi uma pesquisa realizada junto a 235 ex-alunos de uma especialidade de cursos de especialização da Universidade Aberta do Brasil, que é uma política pública voltada principalmente para a formação dos professores na modalidade da educação à distância. Então, apliquei questionários online para esses alunos que estão dispersos geograficamente no nosso país, e nesse trabalho que eu trago para vocês hoje, eu analiso apenas essa pergunta: quais são os maiores desafios na construção do TCC em seu curso? Então, o perfil dos respondentes. Nós tivemos 131 respostas para essa pergunta, essa referida pergunta. Quais são os maiores desafios? Então, 131 respostas, considerando esse número. Então, a maioria está na faixa etária de 42 anos, fez a graduação presencial. Na sua graduação fez um TCC, sim, na maioria, 82%. Concluiu o curso de especialização pela OAB nos últimos anos, 2017, 2016 ou 2015, então tem mais ou menos recente. Então, aqui está o gráfico que elenca quais são os maiores desafios para a construção do TCC. Notem que o maior desses 131 respondentes, considerando o universo de 131 respondentes, então, o maior desafio, na verdade, é esse que está aqui embaixo, é a conciliação do tempo para estudo. Notem que tempo é um fator que vai permear os maiores desafios. O segundo maior desafio é o cumprimento dos prazos. Ou seja, também está conectado, está interligado ao fator tempo. O cumprimento dos prazos está diretamente relacionado com ter tempo para cumprir esses prazos. O terceiro desafio é a forma correta de citar autores e fontes. Então, aqui já tem uma preocupação com a escrita acadêmica e com as normas éticas para a escrita acadêmica. O quarto desafio, a agilidade do feedback do orientador. Ou seja, também está ligado ao fator tempo, porque o orientador, se ele não for ágil na devolutiva, nesse feedback para o orientando, traz uma angústia, porque esse orientando tem pouco tempo. Então, ele sente a necessidade de que o orientador seja ágil para dar esse retorno. Depois disso, os outros desafios também estão ligados à ordem acadêmica, o relacionamento interpessoal. Veja isso aqui. Então, o que a gente pode compreender com esses resultados? E considerando que esse aluno do curso de especialização é trabalhador, portanto tem demandas pessoais próprias de conciliação da vida acadêmica, dessa escrita, desse trabalho, com tarefas domésticas, tarefas profissionais, entre outras coisas. Então, realmente é um desafio para o aluno que é adulto, que é já trabalhador, está imerso no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, fazer essa conciliação do tempo. Então, o tempo, ele permeia o maior desafio da escrita do TCC, desse momento de orientação do TCC. Então, somente após esses desafios de fator tempo serem atingidos é que surge lá na hierarquia, no gráfico, os desafios de ordem acadêmica, a forma correta de citar, de fazer citação, a apropriação dos conceitos científicos, que seria a base da escrita autoral, para ele poder fazer uma apropriação, uma escrita autoral. Se colocar no texto, ele precisa ter o domínio desses conceitos científicos. No entanto, não é a prioridade. A gente compreende que não é prioridade nesse primeiro momento, porque tem uma emergência mais imediata, que é ter tempo até para se apropriar, para fazer as leituras, e a delimitação do tempo. Então, qual o papel do orientador diante desses desafios? É claro que o orientador não tem como resolver o problema do aluno em relação a ter disponibilidade de tempo ou não. Mas esse orientador, ele pode se colocar de uma forma afetiva e parceira do orientando, instaurando diálogo, se colocando como parceiro e próximo, e até auxiliando esse aluno trabalhador
a desenvolver um plano de estudos para se dedicar ao curso e à escrita acadêmica e auxiliando mesmo a conciliação das demandas pessoais com o trabalho. Então, esse profissional orientador de TCC ele precisa ter um perfil de acolhimento. Esse perfil de acolhimento não quer dizer criar uma relação de dependência. Então, ele tem que ter um perfil de acolhimento, mas ao mesmo tempo evitar ao máximo esse paternalismo que alguns orientadores, por conta de entenderem que a afetividade é ser bonzinho, e não é. A afetividade não é ser bonzinho, é um acolhimento, mas é também uma responsabilização, é estar ali do lado do aluno, mas cuidando para que ele desenvolva a autonomia, consiga conciliar o tempo para a escrita, mas não eximir esse aluno da responsabilidade com a ética acadêmica e autora. Sempre estar cobrando, mas essa cobrança também tem que ter uma linguagem afetiva. Essa cobrança tem que vir também com a orientação e com se possível, tutoriais que ajudem esse aluno a compreender o que é para ser feito. Obrigada, pessoal. Essas são as referências.